voltamos com o terceiro e último bloco do segundo seminário do curso de qualificação de gestores do SUS, onde estamos abordando o tema promoção da saúde. Eu sou o Sérgio Guerra Sartor, médico, coordenador do núcleo de pós-graduação aqui da Escola Municipal de Saúde, e estou recebendo hoje aqui a professora Maria de Fátima, que é docente e pesquisadora da ENSP, e o Dr. Rui Paulo de Elias Nunes, que é subgerente de doenças e agravos não transmissíveis da Covisa, Coordenação de Vigilância em Saúde, aqui do município de São Paulo. Temos mais perguntas dos nossos telespectadores que estão aí participando bastante. Quero agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado nos vendo e participando, enviando suas perguntas, seus comentários. Já antecipo que não será possível responder todas as perguntas que chegaram. Nós vamos aqui responder mais algumas no início desse terceiro bloco, que é o último, e depois eu vou passar as demais questões para os nossos debatedores, para que eles respondam diretamente a vocês por e-mail. Então, a primeira pergunta que temos aqui para esse terceiro bloco é a seguinte: ela foi feita pelo Eluiz, pela Satica e pela Márcia, da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste. A questão é a seguinte: gestor social de saúde, como se preparar para os projetos de rede na comunidade? A professora Fátima poderia nos responder? Então, essa é uma pergunta bastante interessante. Quando a gente começa a descortinar que as questões de saúde, elas são questões sociais, né? Com toda a complexidade das necessidades sociais, e que quando temos assim, os projetos de saúde nos serviços de saúde, a gente esquece um pouco de que atores estão envolvidos e que a saúde precisa sair um pouco, né, das questões da doença para olhar para as questões sociais. A gente já debateu bastante isso aqui, que são a expressão das possibilidades através dos determinantes, dos territórios, dos modos de vida. Uma das metodologias que eu acho que tem sido bastante eficiente é quando você possibilita processos pedagógicos de formação que articulem o trabalho e o trabalho seja o fim pedagógico, o trabalho com a educação. Então, você problematizar, através de relatos de prática, quais são as questões que estão sendo colocadas para o gestor da saúde, seja através da expressão das doenças, seja através da reorganização das práticas, que incluem trabalhar ações intersetoriais e de desenvolvimento local, com parcerias, buscando líderes da comunidade, trabalhando o conselho gestor da saúde e buscando mediar as redes colaborativas. Acho que essa é uma questão bastante importante que a gente precisa buscar como objetivo. Legal. E Rui, o Heloísa, a Satica e a Márcia, eles fazem uma outra questão, que é a seguinte: quais são as principais dificuldades de implantação de políticas públicas intersetoriais? Eu vejo uma relação com a pergunta anterior, que a professora Fátima já bem respondeu, né? Nos últimos, já está indo para pelo menos 7 anos, a gente tem trabalhado com capacitações continuadas, já foram centenas de profissionais que passaram por essas capacitações, não só da rede das 25... Desculpa. Ou seja, é uma relação com a questão já levantada, respondida pela professora Fátima, e nos últimos 7 anos a gente tem trabalhado com capacitação continuada com a rede de profissionais para além das 25 supervisões de vigilância em SUV, as SUVs, né? E com os outros setores que essas redes articulam para além da assistência à saúde também, com representantes de conselhos de saúde, né? E com outros setores até, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Esportes, já temos alguns exemplos, né? A gente tem articulado isso, inclusive, com algumas universidades. Então já fizemos parceria com o CPDOC Cidades Saudáveis, Faculdade de Saúde Pública, com a Universidade Metodista, com núcleos de estudo de violência da USP e com vários outros professores de universidades escolhidos nos vários territórios, né? Então a gente tem um foco de capacitação continuada. A gente, ano passado, fizemos uma questão com foco em monitoramento, ou seja, para além do estabelecimento de metas, elaboração de indicadores, a discussão dos denominadores, né?
eu acho que muito este foco com o desenvolvimento de recursos humanos, capacitação continuada de recursos humanos. Nesse momento, a prática é sempre de buscar um esforço de buscar atividades conjuntas, portanto, essa questão da formação em rede, como até já discutido em uma das nossas capacitações, né, com os professores convidados, portanto, rede é buscar construir objetivos comuns, muito resumidamente, né? Esse tem sido o esforço, para além de listar trabalho com outros setores, trabalho em rede na verdade, construir objetivos comuns, né? Mas toca também, nesse esforço de trabalho intersetorial, uma questão que aponta para a questão da execução do orçamento público. Então, como é que, nas gestões públicas, se busca a construção de um orçamento, portanto, de um planejamento, de uma orçamentação, né? E, portanto, com metas, né? E, portanto, com avaliação do cumprimento dessas metas, de executar o orçamento público com trabalhos intersetoriais. Há uma discussão, inclusive, que o mais adequado, inclusive, já seria a formulação de políticas públicas transversais, né? Então, para uma melhor gestão e melhores resultados, né? Acho que a gente ainda tem no Brasil, por conta de um arcabouço jurídico-administrativo ainda muito em voga, posto a partir da ditadura militar, e, portanto, seria mais uma reforma de Estado a ser feita, ainda há muita dificuldade de execução orçamentária nesse sentido de política transversal, portanto, de ação conjunta de setores públicos para atender às necessidades da população. E, portanto, o que estamos fazendo de trabalho intersetorial é tentar, de algum jeito, contornar essa problemática. Ok. Tem uma questão interessante aqui, não só pela questão, mas também por ser o autor da questão, é uma equipe. Parece que os alunos eles estão se organizando aí para assistir e também para participar desse seminário. Então, essa pergunta vem da equipe Fênix, do curso de qualificação de gestores do SUS, da microrregião Jaçanã-Tremembé, Coordenadoria Regional de Saúde Norte. A pergunta é a seguinte: qual a sua opinião a respeito da desmedicalização como estratégia de promoção da saúde? A professora Fátima poderia responder para a gente? Acho que parabenizar a equipe, porque traz um desafio de questão, mas é uma questão importante para a gente se debruçar. Eu gostaria de ser entendida, então eu vou tentar, de uma forma didática, separar em alguns níveis essa resposta. Uma coisa assim, as pessoas não estão doentes, e como trabalhar com elas, possibilidade de vida saudável. Então, nesse sentido, eu estou desmedicalizando, porque eu estou propiciando, por exemplo, desde a infância, da adolescência, dos primeiros anos de vida, a longo prazo, uma possibilidade de que, por exemplo, as doenças crônicas não aconteçam só pela genética, mas sim que o modo de vida ajude a que você jogue mais para longe. Então, nesse sentido, estou desmedicalizando. Um segundo ponto é, pessoas que já estão doentes, ou vamos pensar que é a questão das doenças crônicas não transmissíveis. A desmedicalização, ela não é possível no sentido de que você vai trocar uma alternativa, uma estratégia saudável por um medicamento, mas você pode trabalhar a manutenção do estar mais saudável, até porque se entende o quanto que as estratégias devem ser múltiplas, dada a complexidade dessas doenças. Então, eu acho que a gente tem que separar agora o que a promoção traz como uma coisa importante, é que a gente não pode medicalizar a vida diária. Então, a gente não pode ser prescritivo, a gente não pode trabalhar culpabilizando as pessoas, e sim, o que eu acho que a gente tem discutido aqui durante esse tempo, facilitar as escolhas e facilitar as escolhas saudáveis. Acho que nesse sentido é que se pode trabalhar a promoção como desmedicalização, mas não a desmedicalização como uma troca. Eu vou fazer promoção, então, e aí eu já não... Uma pessoa que é hipertensa, ela precisa, né, continuar com a sua medicação. Agora, ela pode ficar muito mais tempo saudável e há uma série de riscos aos quais ela, às vezes, está submetida, ela pode, a partir de opções saudáveis, de recursos institucionais, de recursos de uma educação para a saúde significativa, ficar mais saudável bastante tempo. Não sei se eu respondi, mas
esse é um desafio que tem se colocado no dia a dia para a gente trabalhar. Ok. E Rui, uma última questão, essa vem dirigida para você. Rui, como você vê o papel dos SECOS na promoção da saúde? Acho que seria bom, Rui, quando você for responder, falar sobre os SECOS, para quem não conhece essa estrutura, tal, que é uma estrutura específica aqui do município de São Paulo. Bom, bem interessante. Os centros de convivência e cooperativas, né, que foi implantado na gestão Luiz Erundina, a partir dessa articulação através de um colegiado em saúde mental. Então era um equipamento para trabalho intersetorial e promoção da saúde, a partir dessa articulação de trabalhadores da saúde mental com movimentos populares de saúde, com sindicatos, ou seja, com este enfoque de ocupar os espaços públicos, parques, um grande exemplo, né? Parques municipais, mas também outros, também centros desportivos municipais, boa parte dos centros de convivência foram implantados nesses espaços públicos, para a inclusão de pessoas que sofriam algum problema de saúde, algum transtorno mental, mesmo algum portador de algum tipo de deficiência, mas também a população como um todo, ou seja, o estímulo à população usar estes espaços, né, com vários tipos de atividade relacionada a artes, à cultura, a práticas corporais. Os exemplos são diversos, né, e aí, portanto, com formação de equipes multiprofissionais e a articulação com entidades, movimentos dessas regiões, desses territórios, dessas comunidades, né? Então, acho que é um bom exemplo do que, nesta história da implantação da reforma sanitária, ou seja, da ação da reforma sanitária, da articulação da saúde coletiva no município de São Paulo, acho que é um bom exemplo desta história, de recuperar essa história, ou seja, de ampliar através das várias questões que a gente tem abordado aqui. Acho que isso já nos dá o gancho aí para iniciar a discussão aqui nesse terceiro bloco, né, falando sobre a questão das ações específicas de promoção da saúde. Esse último bloco de ações específicas, ele foi planejado aí com a contribuição, com a colaboração dos tutores do curso de qualificação de gestores do SUS e também dos coordenadores pedagógicos desse curso de qualificação, a quem eu quero agradecer aqui nesse momento todo o empenho para que a gente conseguisse montar e realizar esse seminário. Assim como também agradeço aqui, nós somos uma plateia aqui no auditório, no estúdio do Canal Profissional, agradeço a cada um de vocês que veio aqui nos prestigiar e assistir aqui esse seminário. Bom, então, falando aí sobre esse terceiro bloco, as ações específicas, eu queria começar essa discussão aqui com a professora Fátima, perguntando sobre quais são as ações específicas que estão planejadas aí na Política Nacional de Promoção da Saúde e como é que essas ações específicas que estão aí nessa política, elas se relacionam com o processo de saúde e doença. Então, as ações da Política Nacional, elas objetivam a intervenção no sentido de uma saúde mais positiva, ligada às doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem desde ações ligadas para alimentação e nutrição saudável, a questão da atividade corporal e atividade física, a questão da redução da mortalidade, com a questão do álcool e outras drogas, a prevenção da violência, estimula a cultura de paz, ao lado da promoção do desenvolvimento sustentável, entendendo-se aí a inter-relação com os determinantes da saúde e a questão da prevenção e controle do tabagismo. Isso, como é que se relaciona com o processo de saúde e doença, mas, na verdade, como é que a promoção se coloca? Eu acho que algumas questões já foram trazidas, mas, assim, só para a gente assim, reafirmar alguns conceitos nesse sentido. Quer dizer, primeiro aquela questão que eu falei dos eixos, então se eu vou trabalhar o idoso, se eu vou trabalhar a mulher, o adolescente ou o adulto, ou vou trabalhar que temas, é o tabagismo, é o não sedentarismo, e em que cenários eu vou trabalhar. Então,
Então, no sentido de que essas ações elas não se propõem fragmentadas, elas se propõem como um começo de conversa, dado que a gente entende a participação, a complexidade das necessidades sociais que são trazidas. Então, isso vai se compondo vamos dizer, um leque de opções de trabalhar com as pessoas nos determinados lugares, determinados temas. E, nesse sentido, quer dizer, como fazer um pouco, que transformação é essa que pode se dar? Às vezes é uma coisa muito simples. Se a gente conseguir construir com as pessoas uma reflexão crítica em cima das possibilidades e que percepção eles têm sobre as próprias questões ou próprias doenças que eles estão acometendo. Uma outra coisa bastante importante, além dessa reflexão crítica, são as possibilidades da reconversão dos hábitos e de superação da sua própria situação, né, de como que eles veem essas questões. E, além do mais, assim, estimular a formação, assim, a constituição de redes de apoio e fortalecimento, motivar o empowerment e a participação. Acho que essas são questões importantes que já dão, assim, que podem possibilitar um deslocamento, não só conceitual, mas da própria prática. Uma prática mais colaborativa. Eu acho que os profissionais de saúde entendendo uma formação mais interdisciplinar. Acho que essas, para mim, são questões importantes da gente refletir nesse sentido de como que se pode trabalhar não só o texto da própria política, que a gente já conversou, da transversalidade, da intersetorialidade, da integralidade, mas também quando ela vai se expressar nas várias ações, que são as questões que nos chegam no dia a dia dos serviços. Acho que isso eu teria que comentar nesse momento. Rui, nós já tivemos a oportunidade aqui nesse seminário mesmo de destacar a importância das doenças não transmissíveis, né, que não são de notificação compulsória. Como que a vigilância age, então, sobre essas doenças? Qual é a estratégia utilizada para agir aí sobre os determinantes e sobre as doenças não transmissíveis? Bom, já citamos aqui nessa questão da articulação da vigilância de Dante, a implementação com o eixo de promoção da saúde, né? A questão da estratégia de Ottawa, os 5 eixos da estratégia de Ottawa, a questão do estímulo através dos fatores de proteção em relação à alimentação saudável, à atividade física, né? E os parâmetros, tem vários parâmetros, tem fontes de dado e informação que utilizamos também para o acompanhamento, né? Então, tenho os dados de mortalidade no município de São Paulo, através do PROAIN, né? Que é uma excelente fonte de dados, né? Aqui do município. Tem outras fontes de dados, né, então, do Sistema de Informação Hospitalar, e acho que vale a pena citar, pelo menos outros, como, por exemplo, o PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Foi realizado um segundo inquérito, né? Eu acho que tem dados importantes em relação a essa questão dos fatores de risco e proteção para essa faixa etária da população dos escolares, né? Tem coisas que dizem respeito ao que vai se desenvolver uma possibilidade de risco ou de proteção para doenças crônicas, mas também em relação ao consumo de álcool, de tabaco relacionado com isso, e em relação a violências e acidentes, né? Acho que outra fonte de dados para a gente acompanhar e monitorar é o Vigitel, que é uma metodologia que foi testada e aprovada pelo professor Carlos Monteiro, aqui da Faculdade de Saúde Pública, né? Testada em outras capitais e assumida pelo Ministério da Saúde em todas as capitais brasileiras, incluindo São Paulo, óbvio, a partir de 2006. Então, é um monitoramento telefônico continuado, tá certo? E que traz questões importantes, que eu acho vale até a pena citar algumas, né? Em relação, por exemplo, ao consumo de frutas e hortaliças. No município de São Paulo, na última pesquisa com dados disponíveis em 2011, 27% dos homens tinham um consumo adequado e 37% das mulheres. Em relação à inatividade física, que é um dado preocupante, 13% da população, e os dados de Vigitel são sempre para a população maior de 18 anos, então, em relação à inatividade física, 13% da população paulistana em 2011
eram completamente inativos em relação a qualquer tipo de atividade física, né? É um dado preocupante. Em relação ao tabagismo, a professora já citou, isso tem caído nas últimas décadas, uma queda importante, mas ainda 19% da população tem essa questão do tabagismo em relação ao consumo excessivo de álcool numa única oportunidade, né? No total da população, 13,5% da população em uma única oportunidade faz consumo excessivo de álcool. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com se envolver em algum tipo de acidente e violência, né? 15,5% da população tem obesidade e cerca de 48% tem sobrepeso, já a partir da infância e adolescência. 6% com diabetes mellitus e 22% em relação à hipertensão. Portanto, Sérgio, em resumo, todas essas questões que a gente tem articulado, para além da vigilância, com assistência, com a rede de cuidados, com a promoção da saúde, com o trabalho intersetorial, né? É questão de a gente avaliar não só a magnitude, mas em relação à severidade desses danos, portanto, em relação às sequelas, como também prevenir essas sequelas, tá certo? Em relação à vulnerabilidade desses danos, né? Ou seja, que várias políticas públicas ampliassem a articulação, e, por fim, a questão dos compromissos também, né? Você mesmo já citou que é uma carga, mas não é uma carga só para a gente, não é só para a vigilância, não é só para assistência, para além do poder público, dos vários setores e secretarias, de toda a sociedade, né? Um compromisso da nossa sociedade, um compromisso que o Brasil tem, inclusive, frente a organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, né? Então, há cerca de 2 anos foi elaborado e está em implementação o Plano Nacional de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, né? Que é uma questão importante, que articula essa questão da Política Nacional de Promoção da Saúde, então articula a questão do eixo da promoção da saúde, articula com o eixo da vigilância em saúde, portanto, para além da informação, se articular com ações nos vários territórios, como a gente já deu vários exemplos aqui hoje, e a articulação com o terceiro eixo das linhas de cuidado, ou seja, da rede de assistência, da atenção básica muito cara, como ordenadora desses territórios, mas também com a média e alta complexidade. Ok. Professor, o Rui nos traz aí um cenário de uma série de intervenções, né? A gente que pretende ver a saúde aí não como um objetivo final, mas como um recurso mesmo para a qualidade de vida, para a vida, né? Então a gente fica imaginando, fica pensando que precisamos fazer alguma intervenção, né? Quais são aí os pressupostos, né, teóricos, metodológicos, para a mudança dos processos de trabalho, para que a gente possa implantar nos processos de trabalho do SUS as questões aí relacionadas à promoção da saúde? Eu acho que realmente é uma questão importante essa da gente repensar também os nossos processos formativos, né? E que se configurem não como processos de ensino, aprendizagem, mas como processos de aprendizagem, tanto para os trabalhadores quanto para os próprios sujeitos, né, com os quais convivemos no dia a dia do serviço de saúde, para o gestor. Então, nesse sentido, a importância de que se possa, a partir de um processo formador, construir um marco lógico das experiências que respeitem os contextos político, cultural, social, também as histórias de vida, né? E como é que você vai construindo as possibilidades. E, do outro lado, também uma formação para o trabalhador de saúde, no sentido de que tenha consequências para um trabalho mais integrado, para um trabalho em equipe e com revisão dos conceitos e dos métodos, não só para o saber fazer, mas o como fazer. Acho que esse é um desafio que a promoção da saúde nos traz, né? Da gente problematizar e conseguir entender quais são as questões que se colocam para que possam ser resolvidas junto com os sujeitos, não isoladamente. Mesmo que a gente precisa ter uma programação, essa programação ela pode deixar entrar, ter janelas em que você chegue mais próximo das necessidades sociais e não só um serviço estruturado que às vezes está muito distante das demandas que nos chegam. Acho que esse é um caminho, o caminho da formação, que vai nos possibilitar, inclusive, alguns processos avaliativos do próprio trabalho. Okay.
Formação e informação, né? Formação e informação. Informação. A informação é um aspecto muito importante da promoção da saúde, né? Até alguns alunos já relataram aí a questão da informação. E o município de São Paulo tem uma característica aí, diferenciada, tem um sistema de informação de vigilância de acidentes. Então, eu queria, Rui, que você nos dissesse um pouco, a última questão, a gente já está com o nosso tempo estourado, o tempo do terceiro bloco já está praticamente esgotado, mas aí eu queria fazer como uma última questão que você pudesse nos dizer, falar um pouco sobre a importância desse sistema, o volume de notificações, como é que ele tem funcionado, o SIVA. Sérgio, e aproveitando que a gente está indo para o final, esta e várias das informações, das questões que abordamos aqui estão à disposição lá na página de Dante. Então, página da saúde, né? Portal da Prefeitura, saúde, Covisa, não transmissíveis, né? Inclusive essa questão desse sistema, que é o Sistema de Informação de Vigilância de Violências e Acidentes. Um dos nossos esforços, já citamos aqui algumas questões, de integrá-lo com um sistema nacional que existe. Esse sistema de uma lei municipal de 2003 e implantado em sistema web em 2008, ele já agrega, agora no 1º de julho foi feito um levantamento, mais de 262 mil notificações, né? Sendo acidente de trânsito 36 mil, outros acidentes praticamente 140 mil, aí um destaque para as quedas não só nos domicílios, mas quedas nas nossas calçadas. A questão já citada da reforma urbana, com foco nas nossas calçadas, né? A questão da agressão a terceiros, 71 mil notificações, né? Essa implementação, ou seja, já implantado, mas a implementação, como é um sistema muito novo ainda, a gente tem feito todo um trabalho de capacitação continuada com os interlocutores de vigilância de doenças graves não transmissíveis de cada uma das 25 SUVs, e a articulação destes com a rede de saúde e as redes de proteção, de garantias de direito, né? Portanto, é um trabalho ainda em implementação e que necessita, e a gente tem construído isso, dos saberes de vários setores, né? Eu já citei aqui a articulação com núcleos de estudos de violência da USP, já citei a Universidade Metodista, o CPDOC Cidades Saudáveis, né? Então, é um saber que cabe a várias outras secretarias municipais, a Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, tá certo? Fazemos parte lá de uma articulação intersecretarial com mais de 20 representantes para a prevenção, por exemplo, de violências sexuais contra crianças e adolescentes, né? A articulação que já citei aqui com a Secretaria Municipal de Esportes, um início de articulação com essa recém-criada Secretaria Política para Mulheres, né? Ou seja, é uma articulação que o setor saúde tem aprofundado sua competência, mas que ainda é necessário vários tipos de saber, como a professora, inclusive, hoje já citou aqui também, né? Então, continuamos à disposição lá na Dante, através de informações na página, também no site da Prefeitura, tá certo? E através da nossa rede de articulação dos interlocutores de vigilância de Dante nas 5 regiões de saúde e nas 25 supervisões de vigilância em saúde. Chegamos ao final. Eu queria muito agradecer vocês dois pela disponibilidade de participar aqui desse evento, desse seminário conosco, trazer a colaboração de vocês aí, desde os processos iniciais lá, de a gente começar a discussão desse seminário, até a vinda de vocês aqui, todo o empenho para que a gente conseguisse transmitir essa informação para os nossos alunos e para os trabalhadores da saúde que estão aí nos acompanhando. Eu queria agradecer também aos alunos que enviaram perguntas, que participaram, né? Nós chamamos para isso e os alunos responderam, os trabalhadores também responderam, além das questões que já foram formuladas aqui, das pessoas que participaram, a gente teve a oportunidade de responder, tiveram diversas outras perguntas que eu vou passar para os debatedores, para que eles respondam por e-mail, mas eu queria citar aqui o nome das pessoas que participaram, que fizeram pergunta também, além dos que eu já falei, a Simone Pereira da Silva, de Gestão de Pessoas, da Supervisão Técnica de Saúde de Vila Prudente, o Alberto Lianda, o BS, Dr. Luiz Ernesto Mazzoni, o Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, assessor técnico da coordenação lá do CEINFO,
a equipe Lilás, do curso de gestores de qualificação de gestores do SUS, a Isa, a Débora, a Adriana e a Maria Clara, da microrregião Vila Maria, Vila Guilherme, e a equipe Insistência Técnica do curso de qualificação, microrregião de Vila Maria e Vila Guilherme. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que fizeram aí suas contribuições, seus comentários, suas sugestões. Continue fazendo isso, né? Nós estamos aí disponíveis nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também através do e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Participe, siga-nos nas redes sociais. Afinal, você sabe, essa TV é feita por você e para você. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Rui, muito obrigado, Fátima, a todos vocês que estiveram com a gente aqui na plateia, e a você, trabalhador da saúde, aluno do curso de qualificação de gestores do SUS, que ficou com a gente até agora, participando desse seminário. Muito obrigado.